Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada teológica que é francamente fascinante. Vamos explorar juntos os textos sagrados, dando uma olhada bem de perto naquelas antigas leis alimentares e no que elas significam na prática. O nosso objetivo aqui é decifrar algumas interpretações que já duram milênios, mas fazendo isso de um jeito bem claro, objetivo e direto na fonte. E para começar, vamos mergulhar de cabeça em um enigma que tem intrigado estudiosos da Bíblia há muitas gerações. Seção 1. Uma questão de pureza, desvendando textos antigos. E aqui está a grande pergunta que vai guiar o nosso estudo de hoje. Afinal, o pato é considerado um animal limpo ou imundo? Comer carne de pato seria uma violação das leis bíblicas? Pode até parecer uma daquelas perguntas bem simples de responder, mas quando a gente tenta buscar uma resposta objetiva, acaba esbarrando em várias camadas de mistérios linguísticos e tradições religiosas. Para a gente entender isso de verdade, precisamos ir direto à fonte primária das leis dietéticas, lá no Antigo Testamento. O que nos leva direto a esta passagem fundamental. Lá no livro de Levítico, capítulo 11, encontramos uma lista de aves que são consideradas impuras. Entre elas, dependendo da tradução, aparecem nomes como o corvo marinho, a coruja, a gralha, o cisne e o pelicano. E o grande ponto de confusão nasce exatamente aqui. Quando algumas versões da Bíblia colocam a palavra cisne, surge imediatamente aquela dedução. Bom, se o cisne é impuro, os patos, que são da mesma família de aves aquáticas, com certeza também entram nessa proibição. Será mesmo? Seção 2. O mistério da tradução, decifrando o hebraico original. Pois é, essa falta de padrão nas traduções modernas acaba gerando interpretações completamente diferentes. Se a gente pegar algumas bíblias de estudo interlineares, daquelas que mostram o texto original, a gente nota que uma mesma palavra hebraica é traduzida como cirne em algumas versões e como pelicano em outras. Essa discordância entre os tradutores já é o primeiro grande sinal de que a gente está lidando com um termo bem complexo. A palavra original em questão é vit-hakat, ou hakat. É um termo hebraico extremamente antigo e difícil de traduzir. Mas a grande sacada para resolver esse mistério não está só no significado isolado da palavra, mas sim no que falta ao redor dela. Acontece que, ao longo de Levítico 11, quando o texto proíbe categorias inteiras de aves, ele usa com frequência a expressão segundo a sua espécie. Isso acontece com a águia, com o corvo, o gavião. Só que no verso 18, ao mencionar essa ave aquática misteriosa, o texto em hebraico simplesmente omite essa frase, segundo a sua espécie. O que isso quer dizer na prática? Que a proibição é para uma ave muito específica e não para toda uma classe de aves aquáticas, o que incluiria os patos. Seção 3. A resposta da história. Consistência teológica. E vale muito a pena destacar que esse debate teológico está bem longe de ser novidade. O questionamento sobre a pureza do pato já foi enviado para publicações eclesiásticas históricas várias vezes. Só para dar um exemplo, na Revista Adventista, lá nos anos de 1943 e depois, de novo, em 1955, os leitores mandaram exatamente essa dúvida. Isso mostra como existe uma busca constante ao longo das décadas por uma clareza teológica firme dentro das comunidades cristãs. E qual foi a resposta histórica dada na época? As publicações de 1943 e 1955 foram super categóricas e consistentes. Elas declararam oficialmente que aquela passagem não inclui o pato entre as criaturas consideradas abomináveis, chamando atenção exatamente para aquilo que acabamos de ver, a ausência do termo segundo a sua espécie. Ou seja, a conclusão editorial lá de trás continua intacta hoje. De um ponto de vista teológico e estritamente bíblico, a ave não está classificada como um animal imundo. E para solidificar ainda mais essa questão linguística, a gente pode olhar para o comportamento atual daquelas pessoas que preservaram a língua hebraica e as tradições de Levítico com um rigor absurdo. Lá em Israel, as comunidades judaicas observantes, que jamais sequer tocariam em carne de porco ou em frutos do mar sem escamas, servem e consomem carne de pato normalmente. Pense bem, se o termo hebraico original realmente se referisse ao pato, a tradição judaico-ortodoxa com certeza proibiria esse consumo. Seção 4. Entendendo a lei bíblica, categorização anatômica. A Bíblia estabelece regras muito distintas e rigorosas de pureza dependendo da espécie do animal. Animais marinhos, por exemplo, precisam ter barbatanas e escamas. Já os animais terrestres quadrúpedes precisam ter a unha fendida e também ruminar. Agora, quando a gente olha para as aves, a lógica é outra.
Não existe uma regra anatômica geral para elas, mas sim uma lista nominal de aves proibidas, que na sua imensa maioria são aves de rapina e aves carniceiras. E é aí que acontece o erro mais comum na hora de interpretar a Bíblia: tentar aplicar as regras de um grupo em outro completamente diferente. Tem gente que argumenta que o pato seria imundo por ter os pés palmados, isto é, por não ter as unhas fendidas. Só que ter a unha fendida e ruminar é uma regra exclusiva para animais terrestres quadrúpedes, como o boi e a ovelha. Tentar aplicar isso para as aves é um tropeço lógico. Vamos pensar juntos? Se a gente aplicasse a regra de ruminar para as aves, a galinha também teria que ser considerada imunda, não é verdade? Afinal, por mais que tenha os dedos separados, galinha nenhuma rumina. Sendo assim, os pés palmados do pato definitivamente não o tornam biblicamente imundo. Seção 5. O ideal edênico, além da letra da lei. Então, a nossa conclusão técnica é inegável. Comer carne de pato não quebra as regras de Levítico 11 e, portanto, não é classificado como um pecado de impureza alimentar. Mas as mesmas fontes históricas e eclesiásticas que validam isso trazem um conselho muito mais profundo. A discussão não precisa parar naquilo que é puramente permitido ou não. Ela aponta para um padrão mais elevado, um jeito mais consciente e natural de viver. E esses princípios ilustram de forma belíssima o que conhecemos como o ideal edênico. Baseado na perspectiva cristã e nos conselhos de saúde que vimos nas fontes, o verdadeiro foco não é ficar debatendo se a carne é pura ou impura, mas sim buscar um retorno àquela dieta original lá do Éden. Isso significa dar prioridade para alimentos à base de plantas, que são abundantes, nutritivos e naturais. Além disso, envolve exercer a compaixão, evitando tirar a vida de animais inocentes, um conselho que, aliás, encontra um apoio gigantesco na ciência médica moderna para a prevenção de um monte de doenças. O que nos deixa com esta reflexão final? A nossa jornada de compreensão de hoje mostrou que o debate sobre a pureza de certos animais muitas vezes acaba se perdendo no meio de traduções imprecisas e aplicações erradas de regras anatômicas. Mas, no fim das contas, a verdadeira sabedoria talvez não esteja apenas em tentar decifrar cada linha do que é permitido por leis antigas. A grande questão é: de que maneira a nossa alimentação diária pode refletir um alinhamento com aquele projeto original, compassivo e incrivelmente saudável estabelecido lá no começo da criação? É sem dúvida uma reflexão poderosa sobre saúde, espiritualidade e as escolhas que todos nós fazemos dia após dia.